Gravar. Eli, você vai gravar aí também? Não precisa, deixa eu gravo aqui, tá bom? Tá gravando. Bom, vamos lá, meu povo. Meu povo, meus 9 participantes fiéis que estão comigo nesse momento e o resto que vai assistir e que vai ter a aula mais forte que já viu da Bea Bragião na vida. Hein? Se preparem. Essas aulas daqui para frente são só aulas mais fortes, tá? Então, acredito que todo mundo que está aqui assistiu a aula 1, né? Acho que ninguém que não está aqui não assistiu a aula 1. E eu vou falar para o pessoal que vai assistir gravado. Se você não assistiu a aula 1, pare agora e vá assistir a aula 1. Depois você vem assistir a aula 2, tá bom? Então, vamos lá para o resumão. Resumo da aula 1, sempre é bom a gente fazer. Nós fizemos uma carta de consciência, e daí na carta de consciência a gente foi lá e assinou, né? Eu vou ler o que eu assinei e vocês vão lembrar o que vocês assinaram aí. Eu, Bea Bragion, tenho a total ciência que o resultado positivo desse curso depende do meu grau de comprometimento comigo, entendendo que sou a única pessoa responsável pelos meus resultados e decido transformar meus comportamentos que me afastam dos meus objetivos, pois sei que sou capaz. Então, um monte de gente me mandou aí durante a semana um monte de comportamento que afastava dos objetivos. Então, começamos a ter consciência disso. Depois disso, nós fomos lá para os tipos de consciência e nós falamos da consciência do eu. Então, a consciência do ego, do quem eu sou, do como eu me importo, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho de bom, como eu posso me ajudar, como eu posso me transformar primeiro, e depois a consciência da unidade, como a consciência do todo, a consciência do sistema, como os meus comportamentos influenciam todo esse sistema, como eu daí depois eu tenho consciência do eu sem ser egoísta, tendo amor, porque amor e egoísmo é uma linha muito tênue. Então, depois tendo a consciência da unidade, tendo a consciência de que todos os meus comportamentos influenciam o resto, e depois nós fomos para os estados da mente, que nós falamos do estado de julgamento, estado de paz, fizemos até aquela autoanálise lá de PDF, que foi muito legal, que na última aula nós vamos repetir isso, e vocês vão ver o ganho que vocês vão ter de consciência, de resultado, porque eu posso dizer isso para vocês, porque como eu estou montando o curso, automaticamente eu estou fazendo o curso. Né? Então, é cada dia um pouco mais de consciência, cada dia, ao invés de julgar, entrar num estado de julgamento, falar, opa, não vou fazer isso, porque não é isso que eu quero para a minha vida, e assim as coisas começam a se tornar mais conscientes para a gente. E o estado de paz, que é aquele estado de graça, que é o que eu estou sentindo nesse momento, fazendo o que eu amo, trazendo conhecimento para vocês, conectada com vocês. Então, é muito gostoso ver a quantidade de pessoas que estão se conectando nesse momento comigo, com todo o conhecimento que eu tenho para poder ajudar, e eu estou aprendendo pra caramba. Depois nós somos para a dualidade humana, que nós somos metade luz, metade sombra, né? E é muito interessante quando a gente entende isso e fala, opa, eu entendo que eu tenho metade luz e metade sombra. Eu entendo que o lado esquerdo do meu cérebro, ele é mais racional, que o lado esquerdo é mais racional, mais lógico, o lado direito eu confundi, tá, gente? É ao contrário. E eu entendo isso, que a dualidade, ela funciona dentro de mim, o lado direito se diverte, o lado direito cria, o lado direito fantasia, o lado direito vê possibilidades, o lado esquerdo é lógico, é racional, é objetivo, quer saber tudo como vai acontecer. E daí eu mandei essa aula para uma grande amiga minha, e ela mandou, Bê, eu achei lindo toda a sua aula, mas eu vou te dar uma dica. Eu falei, pode dar, né? Primeiro curso, então nós estamos melhorando todo dia. Ela falou, por que você não ensina as pessoas a equilibrarem por meio da respiração o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, os hemisférios do cérebro por meio da respiração? E daí eu fui estudar um pouco de respiração, fui estudar tudo aquilo que ela me mandou, fiz o teste, ela assistiu a aula na sexta-feira, fiz o teste todos os dias, e realmente funciona. E daí eu falei, eu vou colocar isso no curso AR na segunda aula, para a gente sair um pouco do lado esquerdo, do lado racional, do lado lógico, e vamos começar a equilibrar um pouquinho com aquilo que o nosso mundo traz para a gente, e muitas vezes a gente não para nem um minuto para fazer,
que é ter consciência das nossas respirações. Eu falo consciência das nossas respirações porque a gente respira ou ofegante, ou a gente respira sem respirar, então o ar entra, mas não oxigena nada, ou a gente respira conscientemente, enchendo a barriga, soltando, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, que daí vai oxigenar legal, né? Ou a gente nem percebe, porque nós precisamos pensar para respirar. A não ser quem tem asma, quem tem um monte de coisa aí que precisa pensar, opa, tá entrando ar? Será que eu não tô com Covid? Com falta de ar, né? Porque agora o pessoal começou aí, tem falta de ar, acho que é Covid. Então, eu vou ensinar isso para vocês. Nós vamos fazer isso com uma música de fundo. E para que serve isso? Isso serve para a gente equilibrar os nossos hemisférios racional e emocional, para a gente ter consciência de que é extremamente importante, ao invés de ter um comportamento impulsivo, um comportamento que não vai te fazer bem, se permita parar, se permita respirar, porque é você que vai fazer essa escolha. Eu estou ensinando, eu estou sendo a ferramenta, mas é você que vai pôr na prática. Isso serve para tudo, para autossabotagem, para quando você acha que a sua imagem não está legal, para a gente conseguir equilibrar tudo isso, e aí nós vamos começar a ter cada vez mais resultado, tá bom? Fez sentido até aqui? Então, é uma revisão já com tarefa, tá? Então, a respiração alternada pelas narinas, que é uma técnica do yoga, que é Nadi Shodhanaman. Alguém faz yoga aqui? Faz assim com a mão. Todo mundo, quer dizer, ninguém. Então, eu vou ajudar vocês aí nessa. Eu também não pratico yoga, mas essa respiração eu achei sensacional. Então, ela atua na purificação dos canais sutil de energia do corpo, para a bioenergia do ar fluir mais, liberando os bloqueios que a gente tem na mente. Ela equilibra a respiração entre as narinas direita e esquerda, e se a gente for parar para pensar, direita a narina que vai oxigenar o lado oposto, né? Porque nós somos cruzados. Vocês sabem que a gente é cruzado, né, gente? O nosso cérebro direito comanda o nosso lado esquerdo. Vocês sabem disso? Faz assim, Fabi, ó. Nós somos cruzados, nós somos um X, tá? Tanto que quem tem derrame do lado direito, muitas vezes vai paralisar o lado esquerdo. Vocês travaram ou tá funcionando? Tá funcionando para mim. Ah, então tá bom. Para mim também. Tá tudo certo aqui. Parou aqui, eu parei de ver vocês. Que susto. Bom, então, vamos lá. E assim, é muito legal porque ele exerce um efeito calmante do nosso sistema nervoso. Proporciona clareza mental, reduz dores de cabeça. Quem tem enxaqueca aí, em horário certo, a enxaqueca ela dá no dia certo, no horário certo, daquilo que você muitas vezes não quer fazer, mas não tem consciência que não quer, né? E alivia nervosismo, ansiedade e depressão, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou soltar uma musiquinha aqui do fundo. Hoje tem música minha aula, tem efeito sonoro. A Bia tá melhorando a cada dia. Vamos lá. Dá para ouvir bem baixinho, tá? Dá para ouvir? Faz assim. Fechou. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar assim, ó. Sabe posição de yoga? E daí, nós vamos colocar o dedo médio na narina direita. Vai lá. Não se sinta palhaço nesse momento. Sinta que você vai ter consciência de como equilibrar o seu cérebro quando você estiver muito nervoso. E daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos inspirar pela narina esquerda, ó. Presta atenção. Aí nós vamos trocar o dedo. E solta pela narina direita. Inspira pela direita. Muda o dedo e solta pela esquerda. Vocês entenderam? Então, tira a mão, só para vocês entenderem. Nós vamos fazer esse processo. Tá? Então, nós vamos puxar com a narina esquerda, vamos soltar com a narina esquerda. Vamos, muda o dedo,
Só inspira com a direita e solta com a direita. Muda o dedo. Tudo bem? Tem gente que tá com uma cara assim, ó. Fechou? Vamos fazer o teste. Então, eu vou contando e você vai fazer na sua velocidade. O mais importante, quanto mais lento você se proporcionar isso, melhor vai ser. Nós vamos repetir 3 vezes com cada narina. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer assim. Quem está se sentindo muito ansioso, que teve um dia pesado hoje, que está com dificuldade de concentração nos últimos dias, né? Quem está irritado e tal, presta atenção que acontece depois que isso vai, depois da nossa respiração. Vamos lá. Então, cada um no seu tempo, eu vou fazer a minha e vocês fazem a sua. Alguém tem dúvida do que tem que fazer? Muito simples, certo? Você pode ficar assim, se você quiser. Se você falar, não quero isso, faz só aqui, ó. Tá tudo certo, vai funcionar do mesmo jeito. Fechado? Então, vamos lá. Vou deixar a musiquinha mais alta para vocês irem respirando. Podem começar, eu vou fazer com vocês. Se você quiser fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Porque de olhos abertos, nossa mente fica limitada. De olhos fechados, tudo é possível. Se concentre na sua respiração. Se concentre no ar entrando e saindo. E quando você fizer as 3 vezes com cada narina, você volta a respirar tranquilamente. Isso, acho que todo mundo acabou, né? Bem. Lívia, é isso mesmo, tá? Tem que estimular o outro lado do cérebro também. Muito importante ter essa consciência, mas fica tranquila que logo tudo se resolve, tá bom? Você escreveu aqui, sou destra e estou aprendendo a usar a mão. E aí, gente, 2 pessoas, o que sentiu com essa respiração? Essa é uma adaptação da Silvia Oliveira que eu peguei, tá? Quem que pode me dar o feedback aí? Abre o microfone e fala. Sempre traz uma leveza, né, Bia? Eu estava bem tensa antes de chegar aqui e eu sei já que traz essa leveza no coração da gente. Alivia, parece que oxigena tudo e fica tranquilo. Perfeito. Obrigada, Neuza. Mais uma. Alguém mais quer falar? Eu acho que no dia a dia, assim, né, Bia, a gente acaba respirando muito ofegante, né? E aí, quando você faz um exercício como esse, como a Neuza disse, traz essa leveza, né? E aí você consegue até aliviar tensões, que você tá ali toda
contraída, né, com a musculatura. E isso, um exercício simples e rápido já ajuda. Isso. E é bem rapidinho, né? Eu fiz, Sim. eu fiz alguns testes durante a semana, durante o meu dia a dia mesmo, porque muitas vezes não dá pra gente parar assim, pôr uma música, não vai rolar. Isso não vai rolar. Então, o que eu fiz? A Eli até viu no carro. Eu fechei uma, esperei com uma, fiz com a outra e boa. E já muda o grau, sabe? E outra, você está se conscientizando de como você está. Quem assistiu a minha palestra, que eu dei faz um tempinho, lembra que quando nós estamos controlados, nós estamos com a mão fechada. Se nós estamos perdendo o controle das coisas, nós estamos abrindo a mão. Isso é o nosso sistema nervoso, né? Então, se ele perde a noção do que está acontecendo, ele está todo aberto, ele não está fazendo as sinapses como elas deveriam ser feitas. Então, quem fez o curso do GAN também viu isso. Então, é muito importante que a gente saiba como que nós estamos com a mão. E se eu estou abrindo a mão, por que eu não vou me dar menos de 30 segundos para fazer uma respiração? Para eu voltar à minha calma, para eu voltar para a minha consciência. Tudo bem, gente? Gostaram desse exercício? Bem legal, né? Tô vendo gente que não veio na primeira aula. Muito bom ver vocês aqui, viu? Então, vamos continuar. E daí a dualidade humana, né? Eu já perguntei como vocês estão se sentindo. E daí aqui, será que dá para a gente executar uma vez por dia até a nossa próxima aula, essa respiração? Será que dá para a gente começar a ter um pouco mais de consciência de qual grau nós estamos? Será que isso é possível no nosso dia a dia? E se responder assim, não, isso não é possível, presta atenção, ó, debate aqui. Tem que ser possível. Você também tem que olhar para você. Por mais que as coisas estejam uma loucura, se você não olhar para você, talvez você não consiga resolver o que você tem que resolver. Às vezes a solução está na sua frente, mas você não está vendo porque você não está se oxigenando. Então é muito importante que você preste atenção nisso, tá? Aí nós vamos para a autoimagem como critério. Então, o que nós pensamos de nós, o que os outros pensam sobre nós. E é tão interessante isso. Que vocês viram mudança essa semana, gente? Alguém sentiu mudança em comportamento depois dessa aula de autoimagem? 2 pessoas para falar. Enquanto as pessoas falam 1 minuto para falar, as outras já vão treinando o ouvir atentamente, já vai treinando a empatia. Pode falar quem quiser. Como foi essa semana para vocês sobre a autoimagem? Pode falar, Bia? Pode. Eu percebi que eu tô um pouco mais, tô me avaliando um pouco mais, me analisando um pouco menos impulsiva, apesar de eu estar vindo trabalhando tô mais pé no chão, sabe? Assim, mais tranquila e aceitando mais as condições até as condições do próprio de ter que ficar, né, trancado dentro de casa, tudo. Então eu tô bem mais calma do que eu tava antes. Perfeito, Bru. Obrigada. Mais uma? Confinamento. Pode falar. Quem que tava falando? Parou. Mais ninguém quer falar como foi a semana? Acho que a semana foi bem ruim, né? Posso falar? Pode, Ná. Eu vim vindo um tombo, né? Porque eu caí na real e começar agora a me tratar melhor, né? Então, antes de tratar as outras pessoas bem, eu preciso começar a me tratar melhor. Então, eu venho com essa vontade de querer me tratar melhor. Acho que esse é um resumo grande. A gente acaba dando conta de como a gente não se trata bem, né? Uma outra coisa também, Bia, que eu percebi o meu próprio perdão, a perdoar os meus erros. Meio que uma pedra, às vezes eu me julgava demais. Muito bom, Bru. É isso aí, Nay, Bruna. Eu tenho certeza de que a nossa autoimagem reflete na imagem que os outros têm de nós.
né? Então, se a gente começa a ter essa ideia de que nós não estamos nos tratando bem, que às vezes a gente não se perdoa, que a gente não aceita como nós somos, a gente só vai se sabotar e não vai conseguir atingir nossos resultados. Então, é muito importante que a gente tenha consciência sempre disso. E daí nós fizemos na autoimagem a afirmação, né? Eu estou até entrando aqui, nós tivemos 16 posts, mas teve 3 pessoas que fizeram nos stories que não sabiam fazer nos feeds, né? Então, eu quero falar parabéns para quem fez. Quem não fez ainda, ó, dá tempo de fazer. Isso aqui não é uma afirmação para ninguém, é uma afirmação para você. Fiquei muito feliz que teve gente que me falou que não ia conseguir fazer, que estava preocupado com o que os outros iam pensar sobre ela, que estava preocupada porque ia se expor. E daí eu disse assim, faz o que você acha que você pode fazer, não é obrigatório. Mas quantas coisas na vida que a gente pode fazer que não é obrigatório, que a gente não faz porque nós não queremos gastar mais energia? Quantas oportunidades que a gente perde na vida porque a gente tem medo do que os outros vão pensar da gente, porque a gente tem medo de se expor, porque normalmente a gente não gosta de conflitos, porque às vezes eu não me sinto segura, eu não me sinto capaz, eu não me sinto amada. Mas, e daí eu trago um questionamento, né? Se eu não me sinto amada, presta atenção nisso, ó. Se eu não me sinto amada e eu espero que o outro me ame, tem uma peça faltando nesse jogo. Porque como que o outro vai me amar se eu não me amo? Levando em consideração que tudo que acontece do outro começa na gente. Faz sentido? Então, às vezes, a gente espera do outro uma expectativa, a gente espera do outro um carinho, a gente espera do outro um reconhecimento. Mas espera lá, eu estou fazendo isso comigo? Eu estou me reconhecendo? Eu estou me amando? Eu estou me permitindo surtar? Eu estou me permitindo respirar? Será que eu estou me permitindo ter consciência do que está acontecendo na minha vida? Então, é essa reflexão que a gente tem que começar a trazer para que a gente tenha cada vez mais consciência para chegar na autorresponsabilidade com o hífen, para ficar automatizado isso, para a gente parar definitivamente de ficar colocando expectativa no outro e só se frustrando. Eu acredito que 90% das pessoas que estão aqui ou tem uma expectativa muito alta com o outro e se frustra toda vez, ou já não tem expectativa, porque já se frustrou tanto que é melhor eu não ter expectativa e o que o outro fizer tá feito. Mas a nível inconsciente eu fico com uma expectativa lá em cima. E daí eu me frustro. Então, como fazer para não ter expectativa tão alta? É se conhecer. Se eu sei que eu vou me frustrar, eu alinho a expectativa antes. Eu pergunto lá para a Renata, Rê, o que você espera dessa segunda aula? Se eu tenho a expectativa que ela vai me responder pelo áudio, eu posso me frustrar. Se eu tenho a expectativa que ela vai me responder pelo chat, eu posso me frustrar. Então, eu espero. Vem uma resposta. É só um exemplo, tá, Rê? Vem uma resposta? Vem. Não vem? Tá tudo bem também. Faça a sua parte. Faz sentido, gente, isso? Vamos fazer a nossa parte. O outro faz a do outro. Se ele quiser. Se ele não quiser, a consequência da vida vai ser dele, não vai ser sua. Tudo bem? Fechou. E daí, na autoimagem, a gente também falou dos elogios. Quem conseguiu aceitar mais elogios aqui? Fala, Paty. Sabe o que eu queria falar? Não. É que assim, é que muitas... Não sabe? Acredito. É que muitas vezes a gente fica preocupado com a opinião dos outros, e isso foi uma coisa que eu tentei prestar bastante atenção essa semana. E quase nem tudo é sobre a gente. Não é todo mundo que está prestando atenção na gente, entendeu? Então eu fazer alguma coisa por mim, e não esperando o que o outro vai. Então eu lembro assim que quando eu pus a minha afirmação, eu escrevi, papapá, daí eu falei, tá, é isso, né? E coloquei. E aí tanta gente legal reagiu, e que eu falei assim, pô, que legal, eu coloquei para mim, mas as pessoas reagiram. E muitas vezes quando acontece uma situação em casa, trabalho, principalmente trabalho, né?
que as pessoas, às vezes, você fala assim, nossa, fulano olhou feio. Fulano... Às vezes ele está com problema, ele não olhou feio para mim. Ele não fez essa cara para mim. Então, a gente tirar um pouco isso de que é comigo, né? Que o mundo está contra mim, eu acho que é um baita de um exercício, que tem dia que não é fácil, né? Mas é uma coisa que liberta bastante a gente. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Sim. E é a consciência do eu e eu na unidade, né? Porque se eu acho que tudo tá virando no meu umbigo, eu não tenho consciência da unidade. Só tenho consciência do eu. E daí eu fico mais preocupado com o que o outro vai pensar de mim, porque o outro, eu sou o foco, né? E às vezes o foco não tá nem em você. Às vezes a pessoa que você acha que tá olhando para você nem tá vendo seus stories, nem tá vendo seus negócios lá, né? E você nem percebe, né? Então é muito interessante tudo isso. E daí nós somos... Ô, Bea, Oi. tem uma frase que me lembra vocês falando isso, é que a gente não deve levar nada pro lado pessoal, né? Não. A gente leva pro lado pessoal e a gente tem que aprender a não levar as coisas pro lado pessoal. Segura E é que é uma a terceira frase... aula. Ah, tá bom. Tá aqui, ó. Terceira aula. Eu vou falar para vocês dela no final. Segura, essa é a terceira. Aí nós somos... gente, agora eu vou pedir para vocês não falarem um pouquinho para a gente seguir, depois eu abro de novo, fechou? Agora nós vamos voltar para os níveis de aprendizado. O que vai acontecer nesse curso? As pessoas vão se sentindo cada vez mais conectadas. E daí todo mundo quer falar, só que como nós não estamos presencial, aí eu não vou conseguir fazer o resto da aula no meu tempo, porque hoje eu não vou passar o tempo. Daí a gente tem lá incompetência inconsciente, então você não sabe que você não sabe, e muitas coisas você não sabe que você não sabe. Por exemplo, você não sabe que você não sabe o que eu vou passar na aula de hoje. Eu pus um monte de filtro lá no grupo, mas você não sabe o que eu vou fazer. Você imagina, você criou o que você deseja, mas você não sabe. Eu tenho certeza que depois do que eu passar, você vai falar, jamais pensei nisso. Tá? Depois entra a competência consciente, então eu sei que eu não sei. Depois entra a competência consciente, então você sabe que você tem que pensar. E daí nós estamos aqui. Então vocês já sabem o que vocês sabem, vocês têm que pensar. Preciso parar, preciso me permitir, preciso me olhar, preciso me ver, né? E daí um exercício bem rápido. Se você... Todo mundo tem um objeto aí em cima da mesa, não tem? O celular, o computador. Se você fosse esse objeto, imagina que você é esse objeto. Como você se vê agora? Melhor ou pior do que uma semana? Mais focado ou menos focado que uma semana? Mais estressado ou menos estressado? Mais consciente ou mais inconsciente? Como você se enxerga? Né? Porque você vai começando a perceber que você está saindo da estaca zero. Você já está indo na 1, 2, um degrau de cada vez. Isso é muito importante. E depois a gente tem a competência inconsciente e depois a maestria. E daí agora nós vamos entrar na aula 2 do AR. Tá? Então a gente já aprendeu a respiração. Façam a respiração e vamos, que essa aula está sensacional. Então vamos falar sobre as leis da consciência. E as leis da consciência, gente, eu fiz uma combinatividade com as leis da Índia, com as leis do José Roberto Marques, com as coisas do Murilo Gun, eu juntei tudo e deu as leis da consciência no nosso AR, tá? Então, vamos lá. Lei número 1. Presta atenção nisso. A pessoa que chega em nossa vida é a pessoa certa. Por mais que não faça sentido essa pessoa chegar na sua vida, por mais que ela te tire do prumo, ela é a pessoa certa. Você tem que pensar o que você vai evoluir com essa pessoa. Você tem que entender por qual motivo essa pessoa está na sua vida naquele momento. E se eu tenho consciência, aí nós vamos começar a juntar tudo. Se eu tenho consciência do eu, se eu tenho consciência do sistema, e eu entendo que essa é uma lei da minha consciência, a pessoa que chega em nossa vida é a pessoa certa. Né? Então, tem gente aqui que já me conhecia, mas tem gente aqui que nunca me viu na vida. E o que será que eu cheguei na sua vida nesse momento? Por qual motivo será que você chegou na minha vida nesse momento? E daí, se a gente começa a ter consciência disso, a gente para de sofrer. Faz sentido, gente? Se quiserem usar o chat aí pra gente indo, vocês podem usar, tá? Eu vou lendo aqui para vocês. Então, é muito importante a gente entender isso.
A pessoa que chega em nossa vida é a pessoa certa. Lei número 2. Tudo acontece como tem que acontecer. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Eu vou repetir. Tudo acontece como tem que acontecer. Então, as coisas, elas, muitas vezes para a gente não faz sentido. Mas ela teve que acontecer daquela maneira. E adianta você não ter consciência disso e ficar sofrendo, não aceitar, bater os pinos, né? E daí eu posso dar um exemplo bem simples para vocês. A pandemia acontece como tem que acontecer. Para 50%, a pandemia está sendo sensacional, porque está conseguindo ficar mais com a família, está conseguindo pensar naquilo que quer ou não quer fazer da vida, está conseguindo decidir os próximos passos, está conseguindo ter tempo para fazer curso de desenvolvimento pessoal. Para outras pessoas, a pandemia está sendo terrível porque não está sabendo se reinventar, porque não está aceitando o que está acontecendo, porque está pondo a responsabilidade de tudo no governo e blá, 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 blá. Então, tudo acontece como tem que acontecer. Mas será que eu estou olhando com um óculos positivo ou eu estou olhando aquilo com um óculos negativo? Porque nós precisamos lembrar que o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Lembram disso? Se não sabe, por qual motivo será que a gente sofre tanto? Porque a gente não aceita essa lei, verdadeiramente. O começo de algo é o momento certo. Então, tem gente que fala assim para mim, B, eu demorei tanto para fazer, mas se você não fez antes, é porque não era o momento certo. Gente, eu não fiz tudo isso que eu estou fazendo na internet antes. Não era o momento certo. Talvez eu não estivesse pronta. Talvez vocês não estivessem conectados comigo. Porque se eu já tinha, tudo acontece como tem que acontecer, eu tinha que aparecer na vida de vocês e vocês na minha. Eu tinha que estar trazendo isso nesse momento e não no momento anterior. Adianta eu ficar doida por causa disso? Não, vamos aceitar. Vamos entender essas leis de consciência. Para eu poder aceitar a vida como realmente ela está sendo. E normalmente, presta atenção no que eu vou falar, você não aceita essas leis porque você está procrastinando aquilo que só você pode fazer. Porque quando você faz o que faz parte da sua parte, o que faz sentido para você, o que você tem que fazer, você aceita as coisas mais fáceis. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E a quarta lei da consciência é quando algo termina é porque tinha que terminar. Olha! Então, quando começa é porque tinha que começar. Quando termina é porque tinha que terminar. Então, olha só, por que será que a quarentena não acabou ainda? Porque não vai acabar, porque não tinha que acabar. Porque tem muita coisa para acontecer ainda. O quê? Não sei. O que eu posso fazer da minha vida nesse momento que a quarentena ainda não acabou? Que eu não fiz no começo da quarentena, está tendo uma nova oportunidade. Né? E para quem gosta de astrologia, nós estamos tendo uma nova oportunidade de verificar nossa comunicação nesse momento. Né? Mercúrio está retrógrado pela segunda vez no ano. Tem eclipse domingo. Então, as coisas estão acontecendo. Então, se a gente estuda tudo, a gente tem consciência do que está acontecendo acima da gente, a gente tem consciência de como a gente flui no sistema e a gente tem consciência de quem nós somos, essas leis da consciência, elas só vêm na sua vida para te acalmar. Você consegue enxergar isso? É fácil ter consciência de tudo? Não! A Bia tem consciência de tudo? Não! Todos nós estamos estudando. Eu aprendo com vocês todos os dias, assim como vocês aprendem comigo. Tudo bem, gente? Fez sentido essas leis? Dá para juntar isso na nossa vida para a gente aceitar mais o que acontece com a gente? Né? Então, olha só que interessante. Vou instalar um filtro em vocês. A partir de hoje, a hora que a gente desligar nossa internet aqui, nossa aula, se algo acontecer e você relutar por isso, ou pensar, putz, não era para ser assim, você vai lembrar eu falando, ei, tudo acontece como tem que acontecer. E eu vou contar um fato para vocês, porque eu tive um feedback da aula passada para eu dar mais exemplo. Então, vou dar mais exemplo. Eu tinha que levar a Andressa na terapia essa semana,
Tava com o horário certíssimo. Sabe quando você tá tudo dentro do horário, tudo no conforme? Sensacional, né? Fui chamar o elevador, tava tendo mudança. O cara segurou 15 minutos o elevador. Eu tava super bem, super equilibrada. O que aconteceu com a Bia? Perdeu a Bia. Perdeu. E eu falava assim, não, vamos esperar mais um minuto, porque se não vier em um minuto a gente dá de escada. São 3 andares, tá? Só que a gente tava com a Andressa e com o tapete. Eu não podia ter pensado em um minuto quando atrasou e eu vi que tá tendo uma mudança, deixa o tapete aí e desce. E daí a hora que eu falei pra Ali, vamos descer de escada dela agora, a gente esperou tanto tempo, vai descer de escada. Aí a Bia explodiu ainda mais, eu explodo também. Mas daí, olha que interessante, tudo não acontece como tem que acontecer? Eu precisava ir de escada, porque foi nessa ida de escada que nós percebemos que a Dedê não estava descendo escada, que ela ficou dura, petrificada para descer a escada. E na escola tem escada. Só que quanto tempo faz que ela não vai para a escola? Então ela perdeu essa consciência da escada. E a gente estava indo para uma terapia, então eu precisava trazer isso para a TO. Se eu fosse no elevador, eu ia descobrir isso? Jamais. Então, tudo acontece como tem que acontecer. Vocês entenderam? Você acha que eu tive essa consciência na hora? Nem a pau. Eu fui para terapia, já estava estressada, continuei estressada. Aí a Eli dava risada de mim, ficava mais estressada ainda. E daí eu lembrei da lei da consciência. Tudo acontece como tem que acontecer. Aí o que eu fiz? Não achem que, pronto. Melhorou. Cheguei aqui, conversei com a porteira, fiz tudo, ressignifiquei tudo que eu tinha feito. Todo o meu fogo eu apaguei com o extintor. Então, graças a Deus que a gente sabe ressignificar. Imagina se eu não soubesse. Imagina se eu não tivesse consciência disso. Vocês entenderam? Então, é muito importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Para vocês verem que eu sou real. Eu sou de carne, eu sou de osso, eu surto. Eu nunca fiz vídeo surtado. Eu fiz vídeo surtado no Instagram esses dias. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Né? Então, é muito importante a gente ter consciência disso. Tá bom? E também você ter consciência de você. Dúvidas aqui nas leis da consciência? Fez sentido? 2 pessoas podem falar agora um minutinho. Quiser trazer um insight, alguma coisa assim do que foi importante, pode falar. Ô, Bea, Pode falar, Tati. você citou esse caso com você e ontem é muito difícil alguma coisa estragar o meu dia e ontem aconteceu. Foi exatamente o que você falou, estava com o dia totalmente programado, combinado que eu ia ficar meio período home office, e aí o meu analista não foi e não falou que de manhã eu falei, você não tá bem? Não, eu tô melhorando, já vou. 9h30. Quando deu 11h30, ele mandou mensagem dizendo que não ia. E o meu compromisso era 1h. Então, na hora, nossa, acabou meu dia, assim. Eu tava fazendo um relatório, perdi metade do relatório porque travou o computador. Nossa, sabe aquela hora que você fala, meu, tudo deu errado. Fui almoçar, perdi a fome. A hora que eu voltei do almoço, falei, não, pera. Você perdeu o seu relatório, você vai ter que fazer o relatório. Então, ainda bem que você não vai poder ir embora, você vai ter que ficar. Então, eu fui ressignificando, sabe? Porque não me faz bem isso. É difícil alguma coisa que me tira a tranquilidade. Eu sou uma pessoa bem consciente. Lógico que o BIM me ajudou demais a melhorar isso. Mas você falando, eu me lembrei na hora do meu dia de ontem, que foi exatamente assim. Aí, como eu tive que ficar na empresa, eu consegui finalizar o relatório que eu tinha que finalizar. Eu consegui elaborar uma abordagem com esse meu analista que eu já precisava falar com ele mesmo. Aí, hoje de manhã eu cheguei e já consegui falar com mais tranquilidade. Foi exatamente assim. Perfeito, parabéns, Tati. Mais alguém? 1 minuto? Não, eu vou seguir. 1, 2, 3. Tchau, perderam. Vamos lá. Porque eu tô com o tempo corrido hoje. Eu falei que eu não vou passar o horário. E sabe, só para pegar um gancho do que a Tati falou, quando uma coisa dá errado, parece que todo o resto começa a dar errado. Mas não é que começa, você muda a sua energia. Você se permite entrar na onda do ruim. E daí tudo lasca, né?
E é muito interessante porque eu estou atendendo online, né, gente? E quando para no meio de uma conversa, de uma análise, de uma ressignificação, cai tudo. A internet cai simplesmente. Eu até fiquei puta uns dias. Daí foi tão interessante porque o processo de ressignificação foi tão melhor que eu já mando uma mensagem, vai pensando no que eu falei, daqui a pouco a gente volta. E assim vai, entendeu? Então a gente consegue entender e ressignificar e tendo consciência, cada vez mais. Vamos para as leis do amor. Eu tô cheia das leis hoje. E olha que interessante. Lei é uma palavra que o nosso cérebro não gosta. Porque se gostasse, todo mundo seguiria todas as leis, né? Mas nosso cérebro não gosta de lei. Mas eu trouxe as leis da consciência para a gente ter consciência de que lei é coisa boa, desde que faça sentido para a gente. Então, se eu sei que isso vai me ajudar, por que não usar? Tudo bem? Então, a gente já ressignifica o conceito cultural que lei no Brasil não é legal. Olha, essa foi sensacional, hein? Então, vamos para a lei do amor. Eu estou inspirada agora. O Bert Hellinger, eu até fiz o curso de coaching e de constelação sistêmica com ele. Ele é um alemão e ele criou a constelação familiar. Eu acho que muita gente aqui conhece constelação familiar. E daí eu trouxe para vocês as 3 leis do amor. E é tão interessante falar sobre amor, porque eu perguntei para várias pessoas, o que é amor para você? E não tem um significado. Amor você não consegue nem traduzir em palavra o que é amor, né? Você consegue traduzir em ação, mas em palavra é difícil. Então, primeira lei do amor, hierarquia de tempo, primeiro os mais velhos. Presta atenção. Primeira lei do amor, a gente pode falar primeira lei da família, primeira lei do sistema familiar, hierarquia de tempo, primeiro os mais velhos. E é uma lei que normalmente as famílias quebram. E eu vou dar exemplo. Imagina, vou lá no meu exemplo mesmo, minha mãe morreu. Teoricamente, eu sou filha única. O que eu deveria ter feito? Assumido o lugar de mãe dentro do meu sistema. Então, lavar, passar, cozinhar, fazer tudo para o meu pai. Sim? Isso seria normal. Mas, graças a Deus, eu só fui morar com a minha avó e com o meu pai. Então, a minha avó continuou sendo minha avó, meu pai continuou sendo meu pai e eu continuei sendo filha. Normalmente, quando alguém morre, quando passa-se por um luto, a pessoa ela vai pegar a posição de quem morreu. Isso a gente vê muito, 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 muito em famílias que vieram lá da Europa, nos italianos, principalmente. Se o vô morre, o filho mais velho vai assumir o lugar do vô. Normalmente. Pelo menos é assim na família da Eli, é assim na família... na minha não, porque daí meu avô morreu e minha avó assumiu tudo, né? Minha avó continua sendo a mãe. Então, é muito interessante a gente pensar em posição de hierarquia na família. Então, pode pensar na sua família. Será que na sua família, e quando eu falo sua família, nós temos que pensar assim, quem é casada e tem filho já, tem a sua família. Sua família é com quem você é casado e tem filho, tá? É a sua família, a sua casa aqui. Só que você também tem a família de onde você veio, que é seu pai e sua mãe. Será que você está sendo mãe da sua mãe e pai do seu pai? Olha que interessante esse pensamento. Porque se eu estou sendo mãe da minha mãe, ou seja, eu quero colocar o que é certo, eu quero falar, eu quero dar minha posição, porque ela tem que me respeitar, porque isso, aquilo. Você tem que respeitar sua mãe. Você tem que respeitar seu pai. Por mais que você não concorde, ouvir não é concordar. Fez sentido? Família e hierarquia. Hierarquia, primeiro os mais velhos. Então, eu vou dar o exemplo da minha família. Minha família, hierarquia, ficou a minha avó, o meu pai, eu e a Andressa. Essa é a minha hierarquia. Se um dia o meu pai morrer, eu vou poder ser filho da minha avó? Não, eu sou neta. Eu não sou filha, eu sou neta. Tudo bem? Vamos falar lá da família da Eli. Família da Eli tem o Carlão e a Lena, tem a Eli e o Gustavo, que são irmãos, e daí tem lá
a Patrícia, que é a mulher do Gustavo, e eu que sou a mulher da Elisandra. Vamos falar só da árvore mesmo aqui, ó. Aí entra, embaixo da Elisandra, a Andressa. Embaixo do Gustavo, a Gabriela, que é a filha mais velha, e o Guilherme. Vamos supor que, por uma coisa muito trágica, o Gustavo, daqui 10 anos, morre. O Guilherme pode assumir a posição de pai da Gabi? Não. Na hierarquia das leis do amor e da família e da constelação, não. Mas, muitas vezes, é isso que acontece. Fez sentido isso, gente? Então, se eu não estou com a minha hierarquia em ordem, eu preciso voltar a ser a minha posição na minha família, no meu sistema. Como eu faço isso? Eli, eu vou te usar como exemplo porque a gente usou isso para você, tá bom? Então, a Eli, muitas vezes, era mãe da mãe dela. Muitas vezes. A mãe dela pedia para ela resolver problema que era dela e do marido dela, e não da Eli como filha. Quando a gente estudou e teve consciência disso, a Eli não simplesmente cortou o relacionamento. Ela só falou assim, mãe, eu sou sua filha. Você é a esposa do meu pai. Isso você tem que resolver com o meu pai, porque foi você que escolheu o meu pai para ser o seu marido, e não fui eu que escolhi ele para ser seu marido. Vocês entenderam? Demorou para aceitar, mas agora a Eli é filha dos dois. E a energia equilibrou. Agora é gostoso. Às vezes, quando nós vamos lá, e eles brigam muito, porque eles são almas gêmeas, mas eles só brigam. É super interessante isso. E aí ele fala, ei, eu não quero ficar vendo briga. Eu já vi briga na minha infância inteira, não quero mais. Vocês entendem? Então, traz para a consciência algo que ela já viu, já ressignificou, e tá tudo bem. Então, vamos agora fazer um ambiente gostoso para a Andressa. Porque como mãe da Andressa, ela pode sugerir isso no ambiente. Fez sentido, gente? Meu exemplo? Foi? Perfeito. Então, segunda lei do amor. Equilíbrio de dar e receber. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Se você é uma pessoa que só serve os outros, está na hora de você aprender a receber também. Está na hora de você equilibrar o dar e receber. Só que o que muitas vezes acontece, quem gosta de servir o outro, não se serve. Por não se autosservir, não sabe aceitar do outro isso. E daí o que acontece? Um quase morte, né? Essa pessoa, ela precisa ser cuidada por alguém. E daí ela aprende a receber. Já viram isso? Ela não tem opção, ela tem que aprender a receber. Cuidado, amor, carinho, comida na boca, troca de fralda, tem que acontecer assim. Tudo bem, gente? Esse exemplo? É assim que acontece, né? Então, se a partir de hoje, olha que interessante, você ver alguém mais velho, de hierarquia na sua família, e que sempre doou, e agora precisa receber, e não aceita isso, é melhor a gente começar a dar devagarzinho e falar, aceita, você me ajudou a vida inteira. Traz isso para a consciência das pessoas que estão no seu sistema. Você me ajudou a vida inteira, deixa eu fazer por você, eu continuo sendo sua filha, eu continuo sendo sua neta, enfim. Mas agora eu também quero te servir. Eu também quero poder te ajudar, eu também quero te doar. Então, nós precisamos equilibrar o que a gente dá e o que a gente recebe. A vida é um equilíbrio, gente. Não adianta eu só dar. Eu tenho que receber. Ajuda é uma via de mão dupla. Eu só ajudo quem quer ajuda. Eu não ajudo quem não quer ajuda, porque senão eu estou jogando meu tempo no lixo. Agora, eu faço bem sem esperar nada em troca. Tudo bem? Mas muitas vezes a gente vai fazer o bem para alguém para massagear o nosso ego. Então, nós precisamos ter muita cautela com isso. Será que eu não estou ajudando alguém porque eu deveria arrumar algo em mim? Então, é mais fácil eu ajudar alguém para o meu cérebro acalmar e pelo menos eu estou fazendo algo por alguém? Calma. Será que não é melhor fazer primeiro por mim? Será que não é melhor eu estar bem? Tem muita gente que... Eu mesma fiz uma vez a comida e fui levar. É tão interessante porque você realmente se sente tão bem. E muitas vezes você apaga algo, vai pondo caixinha em cima da ferida que mais sangra em você. Tá? Então, a gente precisa equilibrar isso. Terceira lei do amor. Todos têm o igual direito de pertencer.
E presta atenção nisso que eu vou falar. Todo mundo que nasce numa família não pode ser excluído daquela família. Todos têm o direito de pertencer à família que nasceu. Seja ele qualquer coisa, qualquer estereotipia dele, ele tem que pertencer àquela família. Só que normalmente as outras pessoas não estão aceitando isso. Então tem muita gente ainda que tem filho gay, pum, manda para fora, não aceita, né? O filho de repente é trans, pum, manda para fora, não aceita, porque não se entende, não consegue colocar as leis do amor acima da lei do ego. Olha que louco isso. Porque se eu tenho a consciência do eu, se eu tenho a consciência do sistema, se eu sei a consciência das leis da consciência, eu coloco a lei do amor acima da minha lei de ego, sim ou não? E se cada pessoa que chega na nossa vida chega no momento certo, por que será que está acontecendo isso? O que será que eu tenho que aprender? Olha como a nossa mente muda pensando assim. Se um desafio apareceu na sua vida, ao invés de você pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Para e pensa. O que será que eu vou aprender com isso? O que eu preciso aprender? E daí as coisas começam a fazer sentido. Tudo bem? E daí o Bert, ele fala, o amor é terapia. No mundo, não há nenhum outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. O amor cura. Se você está com depressão, o seu amor por você pode te curar. Se você está com alguma coisa que você não aceita, o seu amor por você pode te ajudar. Se você não perdoa alguém, o amor pelo outro e por você pode fazer você perdoar. O amor é terapia. Faz sentido, gente? Dúvidas aqui? Alguém quer falar? Ninguém quer falar comigo. Tá todo mundo amando eu aí e vocês estão... Ah, já sei. Vocês estão respeitando a hierarquia, né? Eu sou a mais velha da sala aqui. Entendi. Entendi. Vamos lá. Faça a contagem com os dedos agora. Abriu o microfone e fala. Não abriu o microfone, não fala. Perdeu a chance. Perdeu a chance. A contagem é 3. Abriu, fala. Não abriu, não fala. Ha, ha, ha. Te peguei, Fernando. Não fala. Vamos lá. Influência genética. Vamos continuar. Então, nós temos aqui influência genética. A gente acabou de falar da hierarquia do amor, certo? Vamos entrar agora na influência genética. Nós temos 3 influências. 3. Vamos entender o que acontece. 30% da nossa influência, ela é genética. 50% é nosso estilo de vida. E 20% é nosso meio ambiente. Então, vamos entender um pouquinho do que é influência genética. Seu DNA é genético. Então, se já você tem no DNA genético um traço lá que todo mundo é depressivo, 30% faz parte disso. Você tem probabilidade disso. Se você tem DNA de vencedor, você também tem um DNA de vencedor e isso é uma probabilidade genética. O resto é o inconsciente coletivo familiar. Então, se na minha família tem um consciente coletivo que todo mundo presta concurso público e fica a vida inteira trabalhando lá, é um inconsciente coletivo, 30%. E daí tem outros. Eu tô falando isso que depois meu pai vai assistir a aula, ele tá assistindo, fazendo BIM, sabe que bonitinho. E daí é o inconsciente coletivo da família. Aí a gente tem lá, percepção e histórico familiar. Como será que é a percepção familiar? Como que é a genética? Então, na minha família mesmo, toda a minha família é obesa. O que aconteceu com a Bea? Vocês vão ver, uma bola, entendeu? 30% genético, mas somou com o estilo de vida também, e somou com o meio ambiente. Então, já era 100% de influência de obesidade, não tinha como fugir disso.
que eu não sabia. Agora eu consigo. Aí depois tem hereditariedade. Então, isso forma o nosso sistema de influência genética. Então, nossa percepção histórico-familiar, nosso DNA, nosso inconsciente coletivo familiar e nossa hereditariedade. Então, presta atenção num exemplo simples. Imagina que os seus bisavós, isso é difícil, mas vamos imaginar, vamos criar. Seus bisavós, eles se separaram quando a sua avó tinha 20 anos. Sua avó foi lá e casou, e ela se separou do seu avô quando ela tinha 22 anos. Daí a sua mãe foi lá, casou e se separou quando ela tinha 24 anos, porque ela queria tentar ser diferente. Mas essa influência de consciência é tão grande que ela não conseguiu passar por cima disso. E daí agora você está fazendo aqui, você é casada. Você já está aí com 26 anos. E agora? Você vai pegar essa consciência genética ou você vai modificar? Quanto mais consciência do nosso modelo de mundo a gente tem, mais consciência do como o genético influencia a nossa vida nós vamos ter. Fez sentido? Isso funciona também com mãe grávida. A mãe foi lá e engravidou com 14 anos. A filha vai lá e engravida com 14 anos. E a mãe fala, isso nunca vai acontecer com a minha filha. Batata. Não fale nunca. Faça o que tem que ser feito para isso não acontecer. Aí a filha dessa filha vai lá e engravida com 12 anos. Porque o mundo evoluiu. Vocês entenderam como funciona? Faz meio que sentido, né? Bom, aí a gente tem o meio ambiente. Meio ambiente, o nosso modelo de mundo. Então, 20% é o nosso modelo de mundo. Depois tem o nosso sistema educacional. Então, como eu fui criado a ser educado. Então, será que eu sempre vou responder aquilo que eu aprendi a responder? Ou será que eu vou criar? Ou será que eu vou fazer coisas diferentes? Tem o nosso ambiente profissional, que também influencia muito naquilo que nós nos tornamos. E tem a nossa influência externa, tudo aquilo que a gente assiste na Globo, na TNT, no Home and Health, e daí vai vindo, no Discovery Kids, a Peppa, sabe? A Peppa, a Luna, isso vai influenciando a gente no nosso ambiente externo, nossa influência externa, 20%. Vocês concordam comigo que nós temos 50% na nossa mão? Então, nós temos a consciência de si. Então, se eu tenho consciência de mim, consciência do meu modelo de mundo, eu já diminuo a probabilidade de não trazer coisas que não são tão boas, consideradas tão boas mais para a minha vida. Eu tenho o meu livre-arbítrio, e isso ninguém tira de você. É você que decide para onde você vai. Eu sou o motorista da minha vida. Então, a gente pode pensar assim, eu, você e nós, temos a direção da nossa vida na nossa mão. O que nós vamos fazer com isso? Será que as crenças lá da nossa genética, do nosso ambiente, vão influenciar a nossa vida ainda hoje? Quais são as crenças que influenciam a nossa vida ainda hoje? Como que a gente faz para ter consciência disso? Está fazendo sentido com a consciência do eu, com as leis da consciência, com as leis do amor? E olha só que interessante, não é porque você não concorda com uma consciência da sua família toda, que você não vai respeitar a hierarquia, que você vai entrar em briga. Não precisa. Só ouve, aceita. Aceita o outro como ele é e tá tudo bem. Só que para você aceitar o outro como ele é, você tem que se aceitar. Senão você não aceita o outro. Pronto, falei. Dorme com esse barulho, lutem sozinhos. Você tem que se aceitar, senão você não aceita o outro. Lutem, assim que fala, né? Lutem. Tô lutando aqui também. E daí a gente entra nos nossos pais. Nossa, Bea! Os nossos pais, os nossos pais. Você já parou para refletir que a única coisa que eu tenho igual a vocês é que eu sou filha biológica de um homem e uma mulher? É a única coisa que nós temos igual. Ah, mas a Andressa também. A Andressa é filha de um homem e de uma mulher. Biológico. Não dá ainda. Já dá,
para ser filho de 2 mulheres, mas com o sêmen de um homem. 2 mulheres não conseguem reproduzir sozinho e o homem não consegue reproduzir sozinho sem uma mulher. Então, a única coisa que nós temos igual é que nós temos os nossos pais. Gostaram disso? Bia, aonde você vai chegar com isso? Preparem o coraçãozinho. E agora vamos começar a ter consciência. Seu pai. Como é seu relacionamento com seu pai? O que você precisa perdoar e aceitar no seu pai? Bia, eu não preciso perdoar e aceitar nada. Meu relacionamento com meu pai é excepcional. Sensacional. O que você vai continuar fazendo para que isso aconteça? Ah, meu pai já morreu. Tá. O que você precisa perdoar que você não perdoou? O que você precisa falar que você não falou? Sabe aquilo lá no fundo? E daí é muito interessante, porque tem muita gente que fala, eu não vou falar com meu pai, imagina, meu pai não vai nem me ouvir. Ele vai brigar, ele vai discutir comigo. Meu pai não é de diálogo, não, nem tenho contato com meu pai. Tá bom. Então, eu vou te ensinar agora a fazer uma ferramenta que se chama Reimprint na PNL. Reimprint. Tem gente aqui que já fez a ferramenta em sessão comigo. O reimprint nada mais é do que a gente reimprimir um momento na nossa vida. E eu sugiro que todos vocês que estão assistindo essa aula, nesse momento, permitam-se fazer isso. Permitam-se escrever uma carta para o seu pai. Como você vai escrever essa carta? Você não vai entregar essa carta para o seu pai. Lembra que quando a gente escreve, a gente já se auto-ressignifica? Porque a gente tem consciência de muita coisa que normalmente a gente vai pondo caixa em cima. Tudo bem, gente? Tá indo aí a informação? Então, vamos escrever uma carta para o pai? Eu vou escrever para o meu, vocês vão escrever para o de vocês. Só que olha só, você não vai precisar falar nada para ninguém sobre isso, é você com você. E nessa carta você vai escrever, querido pai, e vai escrever tudo. Eu quero te falar isso. Lá na minha infância eu lembro do senhor me batendo de cinta. Eu poderia falar pro meu pai, eu lembro o senhor quebrando uma mesa de madeira para não quebrar minha cara, eu lembro do senhor chutando a porta do quarto para não quebrar eu no meio. Podia falar isso pro meu pai. Ele fez isso para nunca apanhei do meu pai. Nunca apanhei do meu pai, mas ele já quebrou tanta madeira para não me bater, que eu acho sensacional isso. Então, é escrever o que a gente lembra. Agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Fiquei chateada quando aconteceu isso, mas eu te perdoo, eu te entendo. Então, a carta tem 3 partes. Você começa a carta como você gosta de chamar o seu pai, escreve tudo, atualiza ele de tudo, o que você sempre quis falar e você nunca falou, seja algo positivo ou negativo dentro de você. Atualiza o seu pai de tudo que você vive, que você não fala, e que se você falasse, talvez seria sensacional ter o apoio dele, mas lembra, a gente não pode criar expectativa no outro, então vamos fazer a nossa parte. E nós vamos terminar a carta agradecendo, aceitando e honrando o seu pai. Presta atenção, eu vou repetir. Agradecendo, aceitando e honrando. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor fez o melhor que poderia fazer. Eu aceito o Senhor em todos os detalhes. Você sempre foi o melhor que você poderia ter sido para mim. Eu te honro como meu pai. Gratidão. Dá, gente, para fazer isso? Tem gente que tá com a cabeça borbulhando aí. Tem gente que quer sair da aula. Mas, de verdade, no seu tempo, se permita. É libertador. Mesmo que você, que nem eu já fiz isso várias vezes, já conversei com meu pai várias vezes, mas eu vou escrever de novo. Vou escrever. E eu não preciso entregar. Isso vai ser bom para mim. Vocês entenderam? É uma ressignificação no meu consciente.
É uma recolocação, muitas vezes, de hierarquia. Tudo bem, gente? Respira aí, tá tudo certo? Alguém quer falar? Tipo constelação familiar, só que por carta, tá? E depois nós temos a nossa mãe. Eu também tenho a minha, ela já morreu, mas eu tenho ela, deve estar por aí, porque minhas orelhas estão tudo quente aqui. Então, nós vamos fazer o mesmo processo com a mãe. A mãe e o pai. E a mãe, eu acho que vocês sabem disso, ou você tem um rapport sensacional com a sua mãe, ou você não tem rapport. Mãe é assim, né? Ou tem muito rapport ou não tem rapport. Né? O pai, a gente já consegue ter um equilíbrio. A maioria que está fazendo esse curso aqui, tirando o Fernando, que é homem, o resto tudo mulher. E tem mais 2 homens fazendo. Então, isso ele pode ser oposto por causa do nosso cérebro mesmo. Né? A referência que a gente tem desde pequeno. Então, é muito importante que a gente escreva uma carta para nossa mãe. Você já agradeceu a sua mãe por ter carregado você 9 meses, no meu caso 7, dentro da barriga dela? Olha, você foi tão protegido. Eu falo isso para a Andressa. A sua mãe foi uma guerreira porque conseguiu te manter dentro da barriga dela na rua. Isso é sensacional. É honrar e respeitar a mãe biológica dela. Vocês entenderam? E por que não honrar e respeitar a nossa mãe? Porque eu tenho certeza que alguma vez você já falou para algum amigo seu que deveria conversar com a mãe, porque não adianta ficar bravo assim, porque a mãe a gente tem que respeitar, tal. E será que a gente está fazendo isso também? Tá fazendo sentido isso, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Bem esclarecedor. E daí você pode me perguntar, Bea, por qual motivo nessa aula você está falando sobre os nossos pais? Simplesmente porque nós começamos com nossa consciência do eu. Daí nós fomos para a autoimagem. E muitas vezes, algumas coisas da sua autoimagem, você percebeu que veio lá dos seus pais. Muitas vezes você é extremamente crítica com você porque você aprendeu isso com seu pai e com a sua mãe, mas você nunca falou isso. Você precisa ressignificar isso. Muitas vezes você é frio porque o seu pai era frio, mas a sua vontade é abraçar todo mundo. Infinitas exemplos dá para dar aqui, gente. Dei só 2 para a gente não ir muito a fundo. Tudo bem? Duas pessoas querem falar comigo 1 minuto? Para eu saber como vocês estão? Porque tá todo mundo assim para mim, ó. Vocês não expressam nem nada. Então tá todo mundo em downtime, que eu chamo, em olhar para dentro. Tá todo mundo olhando para dentro e pensando como vai ser escrever uma carta para o meu pai. É uma para o seu pai e uma para sua mãe. Tá todo mundo pensando já, como vai ser isso? Não pensa. Pega o papel, pega umas 10 folhas, tá? E ó, taca ali pau, escreve. Papel e caneta, não vale computador. Querem saber por quê? Não vale computador? Quer saber? Porque é aqui, ó, que o nosso coração conecta. Não tem energia quebrando nada aqui. No computador tem energia quebrando. Aqui não tem. Aqui é você. É libertador, viu, Bia? Eu faço meditação de manhã e eu tenho um caderno. E assim, é orientado, né, é guiada, né, a meditação, e eu escrevo normalmente. Só que eu não corrijo. E depois, quando você lê, você vê o que está ali, sabe? Guardado, velado. E assim, esse exercício com pai e mãe é sensacional. É sensacional. É sensacional. Se você tiver alguma meditação para direcionar para a gente no grupo de pai e mãe, você direciona lá, por favor. Tá, eu mando sim, pode deixar. Eu vou buscar e eu mando sim. Obrigada. Tá? Mas assim, a princípio, eu estava fazendo 49 dias de meditação com a Simone Arrojo. Os 7 últimos dias foram de cura. Então, assim, eu vou encaminhar para você e você distribui. Um dia trabalhou
pulmão, que era o amor próprio. Cada dia trabalhou uma coisa. E, no fim, trabalhou as famílias, a árvore que chegou até você. Perfeito. É maravilhoso. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. É uma meditação demorada. Essa meditação eu fazia à noite, mas assim... Oi? Vou cortar você, porque senão não dá tempo da minha aula. Tá bom. Tô cortando hoje, gente. Eu ia fazer uma meditação guiada para vocês agora, mas a minha calibragem não permitiu que eu fizesse isso. Porque a hora que eu comecei a falar de pai e mãe, a maioria fez assim, ó. Então, vamos começar com esse passo de escrever a carta. Vamos aceitar que isso é possível. Vamos ressignificar isso dentro da gente. E eu me comprometo a gravar a meditação que eu ia fazer em áudio e mandar para vocês. Mas eu vou mandar uns 2 dias antes da nossa aula. Fechou? Sim. Bia, eu acho que ressignificar pai e mãe é para a vida inteira. Por isso que a gente recua. Porque é um processo que nunca tem fim, porque você vai tomando consciência de outros contextos e a hora que você começa a ir para a consciência de como eles foram educados, como eles se formaram, e isso vai fazendo sentido como as ações deles chegaram em você. E acho que aqui, para quem é pai, quem é mãe, você começa a refletir ainda o que você está passando, né? Sim. Acho que ainda mais quando você é mulher nesse momento, é a mãe que fica ali a maior parte do tempo, né? E aí você vê o quanto você influencia na formação do teu filho. Então, isso arrepia até o último fio de cabelo, sim, tá? Arrepia. Mas assim, gente, isso que a Carol falou é muito real, mas a gente precisa começar. Então, eu vou falar o que eu faço para vocês. Depois que vocês fizerem isso, na terceira aula eu vou falar para vocês o que eu faço. E daí achei uma ferramenta sensacional, cá, para a gente sempre trazer isso para a consciência. Na terceira só. Bom, vamos continuar aqui que meu horário já está explodindo, né? Nossa história. Então, você pode falar assim, mas B, eu já contei a minha história lá no BIM, mas não da forma que eu vou te explicar agora. Qual é a percepção que você tem da sua história? Qual é a história que você conta da sua história? Porque se você tem consciência dos seus pais, você tem consciência do seu modelo de mundo, você faz da sua maior dor a sua maior vitória. Se você aceita a sua história, você faz da sua maior dor a sua maior vitória. Se algo você ainda não aceita, será que você está sendo protagonista ou vítima da sua história? E daí aqui é muito legal que nós vamos dividir a nossa história em 6 capítulos, 7 capítulos, mas presta atenção. A história que você conta sobre você está diretamente relacionada ao que você acredita sobre você e ao que é importante na sua vida. Nós não trabalhamos autoimagem e a gente aprendeu que aquilo que você vê sobre você é aquilo que as pessoas sentem sobre você. A nossa história é a mesma coisa. Vou ler de novo. A história que você conta sobre você está diretamente relacionada ao que você acredita sobre você e ao que é importante na sua vida. Então, é muito interessante a gente pensar na nossa história dividido assim. E daí nós vamos fazer isso, vocês não vão precisar me mandar, só manda quem quiser, tá bom? E daí vocês podem fazer isso por vocês, com vocês. Por infância, adolescência, juventude, fase adulta, meia-idade e velhice. Tem uma notícia boa, eu fui fazer a minha, eu parei ali na fase adulta. Porque a meia-idade é nos 40. Yes! Tô ganhando, tô brincando, gente, ó, coração. Mas é muito importante a gente fazer isso. E daí nós vamos potencializar, e eu vou mostrar para vocês como eu fiz, e daí nós vamos potencializar o que o universo está pedindo para a gente nesse momento, com o Mercúrio retrógrado. Eu tenho certeza que vocês têm fotos, né? Então, uma tarefa que vai ficar para vocês, para quando vocês quiserem. Se eu fosse vocês, eu faria antes da terceira aula, mas para quando vocês quiserem. Pega os álbuns de foto e vamos contar nossa história. Peço licença para vocês,
para vocês terem um ouvido extremamente leve, extremamente sensacional, para vocês ouvirem a minha história com o coração. Conecte-se com a minha história pelo coração. Minha infância. Sou filha do Pedro e da Marisa, filha de leite da Márcia e de mais 40 mães de leite, porque minha mãe não teve leite quando eu nasci, que eu nasci prematura. Eu usei um aparelhinho no quadril porque eu tive pioartrite bilateral e nessa fase da minha vida os médicos diziam que eu não ia andar, que eu não ia sobreviver. Fui primeira neta dos dois lados, adorava fazer pose para a câmera desde pequenininha, né? Adorava me comunicar, estar no telefone, estudei na Chapeuzinho Vermelho durante muito tempo na minha vida, fui bebê Johnson, fiz um monte de coisa de modelo, porque realmente eu sempre fui uma criança muito linda. Eu sou maravilhosa. Eu sou neta da Neude e da Josete, e a do meio é a minha bisavó Olímpia. A Neude, da ponta esquerda, é a mãe da minha mãe, e a Josete é a mãe do meu pai. Esse é o meu avô Roberto, que é o pai da minha mãe, e esse é o meu avô Geraldo, o pai do meu pai. Essa é a minha família, é a minha base, é a minha árvore. Então, sempre, de novo, eu pondo o dedinho na boca, né? Então, é muito interessante a gente ver que na minha infância eu sempre estava rodeada de pessoas. Eu já era gordinha nessa fase. Lembra que eu falei da influência genética lá? Né? Sempre rodeada de amigos. Daí, nós vamos para a minha adolescência. Na minha adolescência, eu tenho os meus primos por parte da minha mãe, que essa foi a última foto que a gente tirou junto. Depois disso, eu não os vi mais. Que é o Paulo, o Dudu e a Ju, nunca mais os vi, hoje eles estão grandes, já têm filho, eu não os vi, nem sei onde eles estão. Esses aqui são alguns dos meus primos pelo lado do meu pai e a minha avó, porque eu morei com ela na adolescência, né? Minha avó sempre fazendo um monte de almoço em família, sempre deixando a família bem unida depois que meu avô faleceu. Essa é a minha mãe, meu pai e eu. Olha o meu tamanho, eu era gorda, mas eu me amava demais, então estava tudo bem. E podem perceber que eu sou muito parecida com meu pai e com a minha mãe. Me formei no Colégio Renascença, hoje mais conhecido como São Dimas. Essa aí da ponta direita aí sou eu, tá? Cabelo grande desse tamanho sou eu mesma, não se assustem. Meu pai tocava sax, então eu ia para os Nautic Clube da Vida cantar em karaokê, sempre caracterizada. Eu acho que aqui eu já gostava de menina e não sabia. Fui descobrir depois. Joguei tênis de mesa. Né? Comecei na minha adolescência e foi até a minha juventude, sempre junto com a minha família. Esse é meu tio Marcelo, que eu amo de paixão, é o irmão mais novo do meu pai. Então, essa foi a minha adolescência. Essa é minha mãe, podem ver que eu sou muito parecida com ela. Essa minha avó faleceu depois que a minha mãe faleceu. E aqui foi meu aniversário de 15 anos, que foi o último aniversário que eu tive com a minha mãe. Depois que a minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha avó e fui morar com meu pai, isso na adolescência. Comecei a tocar violão, participei de audição, até voltei a tocar violão por esses dias. Continuei jogando tênis de mesa, sempre estava junto dos meus amigos na casa de praia da minha avó. Fui viajar para Curitiba na formatura de terceiro colegial. Ganhei um monte de prêmio de tênis de mesa. E essa é a melhor amiga da minha mãe, que sempre foi a minha mãe enquanto ela não esteve. Essa foi minha adolescência. E daí nós vamos para a juventude. E é tão gostoso ver foto, é tão libertador você pegar as fotos e contar a sua história por meio das fotos. E na juventude eu sempre lá, primeira neta dos dois lados, a neta mais velha, com mais de 12 primos de um lado e mais 4 primos do outro, com as amigas, daí a gente já percebe que as amigas foram diminuindo, sobraram as poucas e as boas. A minha avó sempre junto comigo. Eu gostava de tomar bastante cerveja, esse é meu aniversário de 18 anos. Teve 8ª cor no meu aniversário, chopp, meu pai amava dar chopp para mim, é uma delícia. Meu apelido na faculdade era Beadaça. Depois meu pai vai mandar um WhatsApp para mim, Bea, não conta que você bebia demais. Eu ainda bebo, mas agora já é controlado. Essa é a minha mãe de leite, a gente continua tendo contato. Essa é uma grande amiga que eu também não tenho contato muito, mas amo demais. Esse é o Guilherme, o que ficou da minha faculdade toda, ele que sobrou, como eu posso dizer, que foi o sobrevivente à Beadaça, né? Eu amo demais esse menino. Daí, na minha formatura, eu sempre falei, eu nunca namorei, gente, eu falei que eu ia me formar, ia casar, e daí na minha formatura eu conheci a Eli, e daí junto com a Eli veio a família dela para mim, então minha sogra e meu sogro,
o meu cunhado, a minha sobrinha e meu sobrinho, e a minha outra cunhada, que é filha do meu sogro. E daí eu tenho um contato com o meu cunhado. Eu falo que a nossa relação é de amor e ódio, a gente se ama e a gente se odeia porque a gente é muito igual, a gente tem muita coisa diferente, então é muito interessante a nossa convivência. Esse é meu pai sempre apoiando a gente em tudo que eu fazia, na casa da praia da minha avó, sempre com a família muito unida, a família da Eli, que daí me trouxe o Cássio, a Elaine, a Fafo, o Neto, a minha sobrinha pequenininha. E daí nós vamos para a fase adulta. E daí a fase adulta é sensacional, né? Porque daí você começa a perceber como você amadureceu. E daí eu me tornei mãe com a Eli, né? Veio essa coisinha maravilhosa que Deus colocou na nossa vida em 2011. E daí veio a mulher do meu pai também, a Maga, que eu também amo muito. E meu sobrinho pequenininho. E daí a família inteira sempre junto, e daí vocês começam a perceber que na fase adulta eu já me tornei uma pessoa de família, e não uma pessoa de muitas pessoas. Abri a academia, já fechei a academia, essa é a Marcela, uma amiga minha de anos também, eu posso considerá-la minha irmã. Minha família dos meus primos, ó, aqui tem todos os primos, eu acredito, eu acho que não deve estar faltando ninguém. Tá faltando, não, acho que não. Tá faltando sim. O Daniel e o André são os meus primos mais velhos. Essa é a minha mãe, continuo sempre tendo contato. Deus me deu um presente que são os meus amigos, que é a Amanda, a Nena, que toma conta da Andressa, a nossa irmã aqui na Terra, o nosso anjo. E a Dedê começou a evoluir, a crescer cada vez mais. Deus colocou outros anjos na nossa vida quando a Dedê chegou. Uma delas está aqui, que foi a Carol, né, que foi psicóloga da Dedê quando chegou, a Sandra, que foi fono, que nos deu todo o apoio e nos ajudou a tudo aquilo que a gente não conhecia, um novo mundo, né? Porque quando a gente é mãe, a gente tem um novo mundo. Eu sou extremamente grata a todas as pessoas que passaram na minha vida nesse começo de ser mãe, que não é fácil. A minha avó sempre apoiando a gente, meu pai junto. Aqui foi a primeira foto da Dedê com a minha família, porque eles tinham medo da adoção, porque não sabiam quanto tempo ia demorar para sair os papéis e tal, então eles queriam conhecer a Dedê só depois que os papéis saíssem. Isso ia demorar só 7 anos. E daí o anjinho da guarda foi lá e eles conheceram e foi amor à primeira vista. Nós somos madrinha de casamento dos meus primos, meu pai sempre com a Andressa, sempre apoiando a gente, eu e a Eli, bonitona aqui, ó, de madrinha de casamento, eu sempre honrando e respeitando tudo que a minha mãe ensinou para mim. E daí com isso veio a família da Maga também, o Marquinho, a Dani, a Camila, que já é falecida, que era uma grande amiga minha. E daí veio o Rafinha, que é o meu sobrinho também por parte do meu pai. A minha avó sempre apoiando a Dedê, a Nena sempre com a gente. Meu primeiro curso, olha quanta gente, que sensacional. E daí os meus amigos sempre juntos, sempre as mesmas pessoas, podem perceber, ó. Repeti algumas fotos aí, me perdoem, mas eu queria que tudo ficasse bem. E a família cresceu, que é o Clube do Cássio, então nós temos as gêmeas, que foram adotadas também, o João Pedro, que é o melhor amigo da Dedê depois do Henry. Fiz prótese total de quadril, fui treinadora física e comportamental do Kenny Cutter, futebol americano. E aí é meu maior valor, minha maior família, tudo aquilo que eu trago hoje vem deles. Aqui é meu porto seguro, são as pessoas que eu mais amo depois de mim. E aqui no Método BIM a gente chegou. E daí, gente, é muito interessante a gente olhar a nossa história e a gente pensar assim, nossa, eu fui até a fase adulta. E a meia idade, como que eu conto? Tem gente aqui que já pode contar a meia idade, mas eu não posso. Mas lembra que meu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário? Então eu posso criar a minha meia idade. E a minha meia idade, a Andressa já vai ter desenvolvido muito mais, eu já vou conseguir atingir mais de 50 mil pessoas com o meu método para ajudar as pessoas a terem mais consciência de quem elas são. Eu vou estar estabilizada financeiramente, que esse é o meu desejo. Eu vou poder ajudar muito mais gente do que eu ajudo hoje. Eu vou continuar sendo essa pessoa que eu sou hoje. Eu gosto de viver com pouco e com simples hoje. Eu aprendi isso na pandemia, então é isso que eu quero guiar. Eu quero ser sempre essa pessoa humilde, que está sempre ouvindo, que está sempre aprendendo, mas levando o meu método para o maior número de pessoas possível. Eu tenho certeza que isso vai acontecer ainda na minha vida adulta, para a minha meia-idade. E a minha velhice vai ser só continuar contando história e ensinando tudo aquilo que eu sei.
E aí, qual que é a história que você conta da sua história? Então, é muito interessante que você conta aquilo que é importante para você. Eu sei que tem muita gente que me conhece aqui que poderia contar coisas da minha vida que eu nem coloquei na minha história. Academia, eu falei que eu abri e já fechei. Não é? Foi muito importante para mim, mas hoje não é mais. Eu já aprendi muito com ela. Então, talvez ela não precise estar tão forte na minha história. E na sua história? Quais são as coisas que você já vai querer ressignificar para você? Então, o desafio que eu tenho para você, e daí nós estamos com Mercúrio retrógrado nesse momento, né? Então, até dia 21, nós estamos... não sei até quando exatamente Mercúrio está retrógrado. Eu vou até ver aqui para poder falar exatamente para vocês. Então, eu vou fazer um desafio para você pegar suas fotos e contar a sua história por fotos. Seja para o seu filho, seja para o seu esposo, para sua companheira, para o seu namorado, para mim, para quem você quiser. Conta a sua história por fotos. Mercúrio vai estar retrógrado até dia 12/7/2020. Então, conta isso, porque depois eu posso mandar o texto para vocês. Mercúrio quer que a gente olhe para o nosso passado, que a gente ressignifique o nosso passado, que a gente transcenda isso, para que a gente possa realmente começar. Se a gente parar para pensar, nós estamos recomeçando, nós estamos tendo a oportunidade de recomeço. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido tudo isso? E daí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos pegar o nosso PDF lá da autorresponsabilidade. Tá? E nós temos 10 minutos para escrever o nosso PDF. Vamos pegar lá? O PDFzinho que eu mandei para vocês, eu tô com ele aberto aqui. Todo mundo pegou? Alguém quer falar 1 minuto? 1 minuto cravado, senão não vai dar tempo. Alguém quer falar alguma coisa sobre tudo isso? Sobre como é ouvir a história do outro, sobre como é pensar, como você vai contar a sua história, quais são os pontos da sua história que você já vai ressignificar? Será que você se sente merecedor de ressignificar muitas coisas da sua história? Será que você está pronto para isso? Vamos ver isso na autorresponsabilidade? Alguém quer falar? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Então, já era. Vamos para a autorresponsabilidade, então. Depois eu vou ter que ressignificar o Fernando, que eu falei para ele que ele não ia falar. Depois eu ressignifico. Vamos você, viu, Fernando? Mas é que eu ponho um critério, muitas vezes, para a gente conseguir finalizar. Vamos lá. Primeira pergunta da autorresponsabilidade. Vamos escrever com o coração. Você assume a responsabilidade pelas falhas que são suas? Sim ou não? Algumas. Ah, Bia, eu não gosto de assumir nada, eu não me permito errar, como que eu vou assumir um erro? Número 2. Você se coloca de vítima das situações? Número 3. Você costuma justificar o que está errado culpando outra pessoa? Talvez seus pais, esposa, marido? Número 4. Acredita que consegue sozinho ou precisa ser ajudado sempre? Número 5. Compreende que tem o poder e a responsabilidade sobre sua própria vida?
Número 6. Quais ações tem feito para mudar aquilo que te incomoda? Número 7. Você entende a importância do perdão para seguir em frente? Número 8. Qual a história que você decide contar da sua história? De vitória e evolução ou como vítima das circunstâncias? Número 9. Acredita que tem uma mente positiva que te ajuda a superar as dificuldades? Número 10. Diante das dificuldades, costuma tomar quais atitudes? Número 11. Você entende a importância da aceitação, do perdão e do não julgamento para o recomeço? O que te impede agora de começar a trilhar esse caminho? Número 12. Você acredita no seu merecimento? Número 13. E última. O que você pode fazer de diferente na sua vida após as consciências que teve respondendo essas questões? Vai acabando. Vai acabando. A gente tem 10 minutinhos aí para acabar a aula. A senha da nossa aula de hoje é eu honro. Eu honro. E aí, gente? Conversem comigo agora. Eu preciso saber como vocês estão se sentindo.
como que foi escrever isso, como foi a aula de hoje para vocês. Do fundo do meu coração, eu quis trazer nessa aula de hoje um pouquinho daquilo que influencia a gente tomar a responsabilidade definitivamente da nossa vida. Primeiro, na primeira aula, que é a nossa consciência do eu e do sistema. Depois, a nossa autoimagem, que muitas vezes está distorcida. Depois, é a consciência que nós não temos consciência, né? A gente não sabe o que a gente não sabe, e por isso que muitas vezes a gente patina. Depois, é trazer o honrar e respeitar os nossos pais, porque é isso que a gente pode fazer. A gente nunca pode querer que os nossos pais mudem, porque é hierarquia, eles ensinam a gente pode ensinar eles com certeza, mas a gente nunca pode exigir que eles façam o que a gente quer, porque por hierarquia os pais ensinam os filhos, né? Então a gente não pode exigir que eles mudem, a gente não pode exigir nada, a gente tem que ser grato aos nossos pais, porque foi por causa deles. Eles nos deram a vida. Então, nós precisamos realmente ser gratos e entender isso. O que a Carol falou, nós vamos ter que ressignificar os nossos pais sempre, porque muitas vezes eles não atualizam as crenças, eles não atualizam valores, eles não têm consciência, né? Para o meu sogro, a segurança de trabalho é ter uma carteira assinada. Hoje, na pandemia, não vai existir mais isso. Não adianta discutir isso com ele. Tem que aceitar, entender, ouvir e continuar, né? Então, por favor, me falem o que vocês acharam, me deem um feedback, façam perguntas, porque eu vou deixar sempre os 10, 15 minutos finais para a gente fazer pergunta, tá? Então, eu falei que as nossas aulas iam ter 1h40, 1h45, não ia chegar a 2 horas, tá? Então, a gente vai sempre terminar a nossa aula, começou às 19h45, então nós vamos tentar chegar às 21h35 no máximo, estourando, tá bom? Pode ser que na última aula estoure um pouco. Porque daí vocês vão querer falar um monte e eu vou ter que deixar. Oi. Oi, Fê! E aí, tudo bem? Bem! Obrigado por dizer que tu é a mais velha de todo mundo. Muito assunto para mastigar, Bia. Muito legal, muito assunto para pensar mesmo, né? Achei show de bola mesmo, bem bacana, tá? Depois perguntar, eu ficaria 2 dias perguntando coisa para ti e trocando, porque eu falo muito, tá? Mas é show, parabéns aí, vou mastigar isso aí. Se eu puder ajudar, manda no WhatsApp lá, que eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Show. Obrigado, hein? Gratidão para ti. Obrigada a você. Podem falar, gente. Dúvidas? Bia, Oi. achei ótimo também, gostei bastante. E faz a gente repensar mesmo, né, nas nossas relações, em como a gente vê o mundo, em como a gente vê o outro, né? Em como a gente tá pensando aí da nossa vida mesmo, né? Sim. E é que nem o Fernando falou, é muita coisa para a gente mastigar, para a gente ver, rever o vídeo e ir pensando, voltar na nossa infância, na nossa vida, muito legal, gostei. Obrigada, Glaucia. Tá. Gente, antes do próximo falar, vamos tirar uma foto? Quem quiser abrir a câmera. Eli, não sei se vai conseguir abrir a câmera, que a Andressa estava gritando aqui. Bom, eu acho que a Andressa continua gritando. Vamos dar um sorriso. 2 e... Chegou meu celular alugado, agora eu tiro fotos bonitas. Podem falar, que mais? Vamos. Vocês querem falar comigo agora? Vai, Bruna. Eu acho que eu vou precisar de uma sessão antecipada. Tá tudo bem. Consegui chegar a algumas conclusões, aceitar melhor algumas coisas para finalizar algumas coisas da minha vida. Mas próximos passos aí. Juntas, conectadas. A Bruna me ama tanto que ela fechou um ciclo comigo de 1 ano, né, Bru?
É que o buraco é mais embaixo. Aí não tem jeito. Tem jeito, é isso aí. Gente, a Eli tá falando que ela vai abrir a câmera para tirar foto. Vamos de novo dar um sorriso? Abre aí, Eli. Cadê ela? Aí! Vai lá. Assim abriu, ó. Tem mais gente que abriu. 1, 2 e... Aí, sensacional. Quem mais, gente, quer falar? Ó. Falar. Vai. Ei. Eu? Não, eu quero falar sobre a carta. Pode falar. É que eu me emocionei na hora que você falou, porque é algo que mexe. Eu escrevi para o meu pai, depois que nós conversamos. E é algo, assim, sensacional. É uma libertação. Não que eu tivesse algo de errado, né? Mas tem todo um sentimento aí envolvido e é sensacional. Vale a pena. E com certeza eu vou fazer agora também, com a minha mãe mesmo estando, que eu acho que vai ser libertador. Vai ser. Pode fazer que vai ser. Porque se o pai foi, né, numa experiência diferente, né? Não estamos mais juntos. E depois daquilo que nós conversamos aquele dia, eu fiquei pensando, eu falei, por que não? Né? E acontece que a gente não consegue enxergar, pelo menos eu. Tivemos coisas negativas, lógico, você tem lembranças que não são tão boas, talvez, mas não sobressai nesse momento do escrever. Né? As coisas boas sobressaem. Sensacional. Muito bom. Isso mesmo, Sam. E viu, gente, uma coisa aqui que a Sandra falando deu um insight em mim. Se vocês quiserem escrever e depois fazer um áudio me falando como foi, o que sentiu, se precisar de ajuda, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Tem gente que já conversa comigo sempre aqui, mas tem gente que não conversa. Então, por favor, por isso que a turma é reduzida, porque nós estamos conversando, nós estamos tratando de assuntos extremamente delicados. Então, eu nunca vou fazer um AR com 50 pessoas. Isso eu não vou fazer. Nem que eu tenho que fazer 80 ARs no ano, mas um com 50 não. O máximo vai ser 35, igual nós estamos nessa turma, tá bom? Eu falei nunca, quero profetizar que eu quero muito mais de 50 alunos, viu, universo? Mesmo que eu tenha que fazer 100 ARs no ano. Falar, Tati? Tá coçando assim, ó. Ai, Bé, assim, eu procuro aplicar todo dia. Eu acho que a gente vai aprendendo com cada situação, né? Sim. Mas tem coisas que são muito libertadoras, assim, a questão do não julgamento, a questão do aprender a relacionar com o outro. Dá uma licencinha, espera um pouquinho. Não, depois a gente chama ela no WhatsApp, vai lá. É só falar um oi, Tati. Ela viu a Tia Mi, fala oi pra Tia Mi. Oi, Tia Mi. E a gente nota isso no dia a dia mesmo, sabe? E eu tenho uma equipe lá na empresa e eles me chamam de a gerente. Eu não sou gerente, sou coordenadora lá, mas eles falam a gerente copo meio cheio chegou. Porque eu falo sempre para eles, entendeu? Que toda situação a gente tem que olhar o copo meio cheio. Porque tudo é aprendizado. Deu errado, mas a gente pode fazer melhor e alguma coisa positiva veio daquilo que deu errado. E eu procuro passar isso sempre para eles. E é engraçado quando você tem equipes, por exemplo, eu trabalho com 3 turnos lá na empresa. Eu tenho 3 líderes diferentes, com perfis diferentes. E a mesma orientação que eu passo para os 3, eles fazem diferente, cada um tem uma percepção, né? E eu sinto a receptividade, um líder ele é mais receptivo, o outro não, e aí eu verifico como eles interpretam também a forma como a gente reage, né? Uhum. E aprendendo a lidar com cada um de uma forma específica, porque eu preciso do mesmo resultado com os 3. Sim. Então, é aprendizado diário. Mas é libertador. É muito legal quando você entende que o julgamento atrapalha demais. E você perde muito aprendizado fazendo assim, entendeu? Sim, sensacional. Obrigada, viu?
Aproveita, mais alguém quer falar? Tô preocupada com a carinha de vocês aí, de alguém, de algumas pessoas, hein? Tá bom. Eu vou aceitar esse silêncio. Esse silêncio significa que tá tudo bem, eu aceito, eu gostei. Eu estou dentro de mim agora, não consigo expressar o que eu estou sentindo. Gostaria de ter você agora 1 hora no meu telefone para eu ressignificar muita coisa. Mas tá tudo bem. Fala, Fabio. Eu acho muito importante falar de amor, falar dos nossos ancestrais, falar principalmente da maneira, né, como foi exposta, né, da constelação, a importância que é, principalmente eu que gosto de falar bastante de amor, né, só não consegui ficar 100% atenta, assim, à aula, porque eu tinha um plantão até um pouco antes da aula, mas se entra um cliente no último minuto do meu plantão para ele cair, eu sou obrigada a ficar atendendo até a hora que ele quiser ficar falando. Entendi. Aí eu fico olhando para o outro computador aqui e atendendo, mas assim, eu já tinha feito em outros eventos o trabalho da carta com o pai, da maneira que tu expôs, fez uma maneira diferente também, né? E é muito importante, e depois que a gente faz essa parte com o pai, parece que muita coisa começa a fluir, muita coisa a gente começa a compreender, né? Então é importante, eu gostei muito. Obrigada, Fabio. Bom, eu vou ler aqui o da Mariana, que ela escreveu. Eu estou repensando todas as minhas relações, principalmente a relação com os meus pais. Meu relacionamento com a minha mãe é mais fácil, porém com meu pai é um pouco mais difícil. Essa escrita da carta vai me ajudar a ressignificar isso. Com certeza, Mari, vai ajudar demais da conta, gente. E daí eu vou contar já para vocês o que eu faço, não aguento até a próxima aula, né? Depois que a gente escreve a primeira, a gente sente tão liberto, né? E quem não tem um diálogo com os pais, ou o pai já faleceu, a mãe já faleceu, né? Eu escrevo pelo menos uma vez a cada 3 meses uma carta atualizando a minha mãe do que está acontecendo na minha vida. Então, eu vou atualizando ela. Eu sei que, né, dependendo da crença religiosa que a gente tiver, nem precisa escrever, é só a gente falar. Mas eu gosto de escrever, porque daí o meu consciente começa a se acalmar de que tá tudo bem, de que eu estou escrevendo e eu posso mandar essa carta para ela, né? Então, eu acalmo o meu consciente, não é por crença, é por consciência mesmo. E é sensacional você poder atualizar as pessoas que você não consegue mais ver, né? Isso é muito, muito, muito sensacional. E daí a gente ressignifica a todo momento, Carol. Cada um pode pôr um prazo aí e escrever o quanto quiser. Certo, gente? Natália, você tá bem? Ela pediu um tapa na cara antes, acho que foi um soco no meio do nariz, né? Sensacional. Vou parar de gravar, já falei a senha.